Alô, alô, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão aqui do nosso canal. O nosso tema de hoje é soluções, um tipo de sistema disperso que a gente precisa conhecer muito bem, porque ele está sempre presente nas nossas provas de vestibular. A gente vai ter que começar, então, diferenciando esses sistemas dispersos e a gente vai detalhar tudo sobre soluções, passando por curva de solubilidade, expressões da concentração e as misturas de soluções de todas as formas, desde aquela que não reagem entre si até aquelas que reagem entre si. E eu espero que nessas aulas de revisão a gente consiga abraçar todo o conteúdo aí da sua prova e lhe deixar bastante seguro, tá bom? Então bora lá? Então, quando a gente começa a falar sobre sistemas dispersos, é importante que a gente entenda que existem três sistemas dispersos, tá? O primeiro sistema disperso é chamado de suspensão, o outro é chamado de solução coloidal ou simplesmente de coloides, tá? E as soluções verdadeiras, que vai ser o nosso tema principal, ou simplesmente chamado de soluções. O que vai diferenciar esses três sistemas, solução, coloide e suspensão, é o tamanho da partícula do disperso. Então, quando eu falo de um sistema disperso, nós teremos um disperso, nós teremos um disperso e nós teremos dispersante, um dispersante. Então, um disperso e um dispersante é que vão compor o que a gente chama de sistema disperso. Quando a gente começar a falar em solução, disperso vai passar a ser chamado de soluto e dispersante, às vezes chamado de dispergente, vai ser chamado por nós de solvente. Tá? Então, essa é a diferença, o que vai mudar quando a gente entrar aí em soluções verdadeiras. Esses limites que existem aqui, ó, de 1 nanômetro e de 1000 nanômetros, são limites visuais. O limite de 1000 nanômetros, o limite que a gente está sinalizando aqui de 1000 nanômetros, é o limite do olho humano. O que a gente consegue enxergar a olho nu? A olho nu, a gente tem um limite de partícula que é possível que eu enxergue com um tamanho ali de 1000 nanômetros, mais ou menos. Só que a classificação de um sistema como esse não pode estar restrita ao que eu enxergo a olho nu, isso seria muito subjetivo. Então, a gente precisa usar equipamentos ópticos para podermos enxergar as partículas, e o limite dos equipamentos ópticos que existe é de 1 nanômetro. Então, hoje as partículas, as menores que a gente consegue enxergar, têm um tamanho de 1 nanômetro. Então, todo sistema disperso que tiver partícula do disperso com um tamanho menor do que 1 nanômetro, a gente vai definir, a gente vai classificar então como sendo uma solução verdadeira, ou simplesmente solução. Nesse momento, essa partícula do disperso vai receber o nome de soluto, e a minha partícula e o meu dispersante passará a ser chamado de solvente. Então, esse é o nosso sistema, esses são os nossos três sistemas dispersos e o que a gente vai usar para poder ah, estudar, tá bom? Esses conceitos aí iniciais. Então, as soluções são os sistemas dispersos que vão ter partículas do disperso com tamanhos menores do que 1 nanômetro. E aí a gente continua o nosso conteúdo classificando as nossas soluções. Vamos lá. Elas podem ser classificadas, então, essencialmente quanto a três características: quanto à natureza do soluto, quanto ao estado de agregação e quanto à quantidade de soluto que vai existir em relação à quantidade de solvente. As nossas soluções elas podem ser classificadas, então, e iônicas e moleculares. As soluções iônicas são aquelas que vão apresentar substâncias iônicas dissolvidas, e as substâncias moleculares, quando estiverem dissolvidas, vão fazer com que o nosso sistema seja classificado em uma solução molecular. Exemplo de uma solução iônica é aquela de sal de cozinha, onde eu tenho, por exemplo, NaCl, o NaCl, ou quando eu tenho o KCl, o cloreto de potássio. Então, isso daí são soluções eh, iônicas. Soluções moleculares, quando eu tenho, por exemplo, glicose, C6H12O6,
ou uma de um ácido, como o HCl, tá? Lembrando que as nossas soluções também podem ser classificadas em eletrolíticas ou não eletrolíticas, e isso daí vai depender da formação de íons naquele sistema. Então, todas as vezes que eu tiver íons, nós teremos uma solução eletrolítica, e quando a gente tiver substâncias moleculares, ela não vai conduzir corrente elétrica, então a gente teria uma solução chamada de não eletrolítica. Estado de agregação, as minhas soluções, elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, e quem vai definir quem é que vai ser a minha solução, qual é o meu estado de agregação, vai ser o estado, turma, do solvente, tá? Então, a depender de como esteja o meu solvente, é que eu vou poder classificar a minha solução. Perceba aqui o seguinte, olha, uma solução ela é denominada sólida, quando então o meu solvente ele é sólido, mas o meu soluto, ele pode ser um soluto gasoso, ele pode ser um soluto líquido, ou pode ser, claro, um soluto sólido. Mas o que não pode ser aqui a minha solução sólida, porque o meu solvente ele é sólido. Então é assim que a gente define meu estado de agregação. Bom, a minha solução também pode ser classificada em soluções denominadas de diluídas e concentradas. As soluções elas serão classificadas em diluídas ou concentradas quando a gente estiver falando em soluções insaturadas. Insaturadas, tá? Insaturadas são aquelas que têm soluto numa quantidade menor do que o limite que eu consigo dissolver, isso é tema do nosso próximo slide, mas as minhas soluções elas são insaturadas quando ela tem menos do que esse limite. E esses limites eles podem ser, eles estarão determinados em função de temperatura e do volume do solvente, tá? Mas o que é importante nesse momento é a gente entender que esse critério de classificar a minha solução em diluída ou concentrada é um critério comparativo. É um critério comparativo. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, três soluções, uma solução contendo 3 gramas do soluto, uma outra solução contendo 5 gramas do soluto e uma solução contendo 10 gramas do soluto. Então perceba que quando eu tenho soluções várias, eu vou poder comparar, colocando aqui uma solução A, uma solução B e uma solução C. Perceba que a solução B de bola, ela é uma solução concentrada em relação à de 3 gramas. Ela é concentrada em relação à de 3 gramas, porém ela é diluída em relação à de 10 gramas. Ah, então a de 10 gramas é a mais concentrada que eu tenho? Você não, porque pode ter uma de 11, uma de 10,5. Esse critério, ele é um critério comparativo, tá? Então toma cuidado com isso. Isoladamente é muito difícil a gente ter uma situação que eu possa afirmar que a minha solução ela é ou concentrada ou diluída. Quais seriam essas situações? Aquelas que já foram estabelecidas comercialmente para que eu possa informar para vocês que uma determinada solução ela é concentrada ou ela é diluída. Existem então soluções comerciais onde a denominação dela já é uma denominação de concentrada ou diluída. Tá tudo bem até aqui? Então, entendendo que esses solutos eles estarão dissolvidos em determinados solventes, existirá uma quantidade máxima de soluto que eu posso dissolver num determinado sistema. Esses sistemas que a gente vai conseguir dissolver, eles vão apresentar, obviamente, limites. A gente não consegue dissolver qualquer quantidade em qualquer situação, em qualquer temperatura. Nós temos limites. Esses limites eles são essencialmente a temperatura e o volume do solvente. Tá? A temperatura e o volume. Então a temperatura vai determinar onde é que a gente consegue, onde é que a gente tem ali uma quantidade máxima e o meu volume do solvente também vai determinar. Vamos então pegar aqui, olha, um exemplo de uma solução de sal de cozinha a 20 graus Celsius. Perceba que a 20 graus Celsius eu consigo dissolver 36 gramas de NaCl
desde que o volume de água seja de 100 gramas. Então, aí eu tenho todos os meus parâmetros para poder definir qual é a quantidade máxima que eu consigo dissolver do sal de cozinha na água. Em primeiro lugar, eu preciso ter 100 gramas de água, é o meu limite ali, tá? Para poder ter um parâmetro igual para todas as substâncias. Eu tenho uma temperatura de 20 graus Celsius, e aí eu calculei que a gente tem essa quantidade de 36 gramas. Em um gráfico, a gente pode encontrar essa informação buscando aqui, ó, 20 graus Celsius, tem lá embaixo, e eu vou encontrar com a minha linha amarela, que é a linha aqui, olha, do NaCl, e aí, quando eu busco o outro ponto aqui do lado de cá, a gente tem praticamente aqui o valor de 36 gramas, tá? Então, aqui é o que a gente diz como solubilidade. Então, solubilidade é essa quantidade máxima que eu vou conseguir dissolver do meu soluto em determinadas condições. Quais são essas condições? Temperatura e a quantidade de água, que está escrito aqui como sendo 100 gramas, tá? Então, isso vai dizer para mim esse meu sistema, essa minha classificação. Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Sabendo então que o meu sistema ele pode ser classificável em função da quantidade de soluto que eu tenho, uma nova classificação surge aí. Quando nós temos a quantidade máxima que eu consigo dissolver, essa minha solução ela é definida como sendo uma solução saturada. E ali nós temos o chamado ponto de saturação, que é essa quantidade máxima. Qualquer valor menor do que a quantidade máxima, qualquer valor menor do que essa quantidade máxima, vai permitir que eu possa classificar essa minha solução como sendo uma solução não saturada, também chamada de insaturada, tá? E aí, eventualmente, nós conseguimos classificar uma solução como sendo uma solução supersaturada. Só que essas soluções denominadas de supersaturadas, elas são soluções de difícil obtenção. Porque a gente conseguir fazer uma solução supersaturada, eu precisaria de uma variação de temperatura, eu preciso do solvente certo, eu preciso de uma estabilidade, de uma situação que promova, que facilite isso daí. Então, as soluções supersaturadas, a gente pode dizer que elas são soluções de difícil obtenção, tá? De difícil obtenção, obtidas por variação de temperatura, e elas são muito instáveis. Então a gente não consegue com qualquer soluto, mas num gráfico a gente consegue pensar no seguinte, olha só, eu tenho aqui um gráfico onde eu tenho 3 pontos, e essa curva vermelha, essa grande curva vermelha que vocês estão vendo aí, ela é a curva que me mostra o ponto de saturação. Então, os pontos onde eu tenho a minha substância com a solubilidade máxima. Nesse caso, eu representaria por Y. Esse ponto Y que está em cima da curva é uma solução dita saturada. Bom, qualquer valor abaixo dessa curva me mostra uma região de soluções não saturadas ou insaturadas. Nesse caso, estamos falando em X. E, diante da dificuldade, pontos que estão acima dessa linha é a região das soluções supersaturadas, bastante instáveis, e seria a solução Y. Então, esses gráficos de solubilidade me passam essa informação, tá? Com muita segurança, a gente pode fazer isso, a gente pode determinar, então, olhando para essas substâncias, quais seriam essas características. Então, voltando para o gráfico aqui da página anterior, olha, eu percebo que a grande maioria das substâncias vai apresentar uma solubilização à medida que a temperatura aumenta. Então, eu aumento a temperatura, eu aumento o quanto eu consigo dissolver. Algumas, como foi o caso aí do NaCl, a gente praticamente não tem variação de temperatura, de solubilidade quando eu aumento a temperatura. Essa tabela me mostra isso, olha. Eu saio de 35,7 e eu vario 100 graus Celsius para chegar em 39,8. Então, uma variação muito pequena para uma variação tão grande de temperatura.
E, claro, algumas poucas substâncias, quando a gente aumenta a temperatura, a gente vai ter aí a diminuição da sua solubilidade. Então, aquelas solubilizações que são aumentadas com o aumento da temperatura, a gente vai dizer que elas são solubilizações endotérmicas, ou seja, aquelas que o aumento da temperatura favorece o quanto eu consigo dissolver, que é esse exemplo aqui do gráfico que a gente estava falando. Então, essa solubilização daqui, ó, que acontece da seguinte forma: aumento a temperatura, aumento o quanto eu consigo dissolver, ela é uma solubilização endotérmica. Ou seja, é um processo, é um procedimento que, quando a gente aumenta a temperatura, eu consigo aumentar a sua solubilidade, eu consigo aumentar o quanto eu consigo ali ter dissolvido naquele sistema, tá? Então, a gente entende que essa solubilização, ela vai então ter como parâmetro a quantidade de soluto e a quantidade de solvente numa determinada temperatura. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza, próxima aula a gente vai fazer uns exercícios sobre isso, tá bom? Tchau, tchau.